Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma temporada de Quem vê caras não vê articulações. E hoje trazemos uma nova temporada com algumas novidades e por isso decidimos dar o título a este episódio de Novos Rostos, Novos Rumos. E então estou aqui com a minha companheira de viagem, a Bruna, que já devem conhecer, Olá, e trazemos mais duas colegas, a Diana e a Salomé. olá, 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 e sejam bem-vindas. obrigado. Obrigada. Pronto, estas são as nossas novidades. Bruna, queres falar um bocadinho e explicar o porquê de termos trazido a Diana e a Salomé? Nós achamos que o nosso público-alvo não estava a ser atingido e então trouxemos duas caras novas que estão a passar pela fase da adolescência, que é uma fase mais complicada, e assim dão-nos as suas experiências, as suas vivências da nova juventude, como vamos dizer. E muito obrigado por estarem aqui, por aceitarem o nosso convite. Apresentem-se um bocadinho e depois nós fazemos as perguntas. Este episódio será só para vos ajudar a conhecer a Diana e a Salomé. Queres começar, Diana, e depois começa a Salomé? Sim, eu posso começar. Olá, chamo-me Diana Pinheiro, tenho 13 anos, tenho AIJ e o que eu mais gosto de fazer é teatro. Olá, eu sou a Salomé Marques, tenho 12 anos, tenho também a AIJ e o que eu gosto mais de fazer é dançar. Muito bem. Temos aqui duas artistas, parece-me. É, Pronto, é um total contraste comigo e com a Bruna, porque eu sou investigadora, sou cientista, digamos assim, e a Bruna será uma exemplar enfermeira no futuro. E então, assim, para que as pessoas vos conheçam melhor, se calhar, se vocês quiserem falarem mais sobre o vosso diagnóstico por exemplo, quais é que foram os vossos primeiros sintomas, como é que foi, se calhar, lidar com, se vocês se lembrarem, ou daquilo que, se calhar, os vossos pais vos contam. Quem é que quer começar? Diana, queres começar tu? Já que estamos com Sim, esta ordem. sim, ok, posso começar. Eu fui diagnosticada com 14 meses, por isso eu não me lembro muito bem como é que foi e isso tudo, mas só sei que tive a experiência da artrite já desde muito pequena. Ahm, os meus primeiros sintomas foi no mindinho da mão direita. Eu não sei muito, mas só sei que os meus pais repararam porque ele ficava muito inchado e pronto, começavam a queixar dele ao chorar e isso tudo. Muito bem, pois é normal, porque apesar de muita gente não acreditar ou não ter essa noção, realmente este tipo de doenças reumáticas ou as doenças reumáticas afetam crianças e, como podemos perceber pelo teu caso, Diana, muito pequeninas neste caso e ainda bem que os teus pais detectaram e estavam atentos porque em crianças acho que pelo menos a sensação que eu tenho até hoje é que é muito mais difícil de perceber os sintomas e as queixas. Os meus pais até, eu fui só diagnosticada aos 4 anos, eu fui diagnosticada aos 4 anos, mas a minha mãe, ao olhar para trás, se calhar percebe, se calhar alguns choros que eu tinha, alguns comportamentos, se calhar já indicavam que eu já podia ter alguns sinais e sintomas da doença um bocadinho antes. E tu, Salomé? Que eu me recordo da idade, eu acho que fui diagnosticada com 6 anos, porque eu tinha um braço que não esticava ao mesmo comprimento que o outro, que não esticava completamente, e os meus pais começaram a notar nisso. Eu não sentia muitas dores, na verdade, mas já, pronto, já começou a ser um pouco estranho. E depois aconselharam-me, neste caso a mãe da Diana, a minha tia, aconselhou-me a fazer análises porque também suspeitava-se que também podia ser, e então foi a partir daí que eu descobri. E não sei se também contar esta parte, mas mais tarde, depois, neste caso,
por descobrir que tinha essa doença, acabei por também descobrir que eu tinha uveíte, e se eu não tivesse descoberto isso antes, eu se calhar neste momento podia até estar cega pelo que os meus pais me dizem, então foi muito bom ser diagnosticada já, porque assim já era, digamos assim, protegida de outros riscos que pudessem vir a acontecer. Sim, é muito bom termos pronto, a tua experiência para os pais perceberem que é mesmo necessário ter um diagnóstico o mais precoce possível para estarmos atentos aos primeiros sinais e sintomas que vamos tendo. E até mesmo nós crianças, nós jovens, nós adultos, jovens adultos, ahm, termos atenção a certos sintomas e a certos sinais. E como é que isso, até agora, esta doença, vos afetou durante a vossa vida? Pronto, vou começar eu. Ah, afetou-me em quando eu era criança, por exemplo, andava no primeiro ano, no segundo ano, no primeiro ciclo, quando eu tinha crises, não podia brincar, ah, isso deixava um bocadinho triste, mas lá acabava por ficar sentada ali a falar com as minhas amigas e pronto. Mais atualmente atinge-me em que quando tenho crises, eu geralmente não posso fazer educação física e exercício físico, e eu gosto muito de fazer educação física e exercício físico, e isso deixa um bocadinho triste. Pronto. Também a doença também afeta emocionalmente quando, quando, por exemplo, tenho uma crise, é mais ou menos tudo por causa de crises, mas deixa o emocional um bocadinho mais baixo porque estávamos de repente bem e depois passamos a estar mal, mas pronto, é isso. E tu, Salomé, também tens Ah, esta sensação, eu, esta... sinceramente, no início, quando comecei a usar óculos, no caso, eu achei um pouco estranho, porque eu tentava-me habituar a tentar ver um pouco mais de perto e também porque era das poucas que usava óculos, então, devido a experiências de outras pessoas, fiquei com um pouco medo que usassem comigo, mas depois isso passou. E na minha vida, eu acho que não me afetou muito, porque eu, se tive crise, só tive uma vez, que foi na escola, em que aí senti, porque não conseguia mexer o braço, e aí senti mesmo, se calhar o que a Diana está a dizer, aquela ansiedade de do nada, pronto, antes estava tudo bem e do nada passou a estar tudo mal. Mas na verdade não me afetou muito, só me afetou também um pouco psicologicamente devido à medicação, porque no início não me dei muito bem com a medicação e começou a afetar muito o meu psicológico, a pensar que podia vomitar muitas vezes, podia ficar muitas vezes mal disposta, podia do nada, se calhar, dar-me uma má disposição, e isso começou a mexer um pouco com o meu psicológico até ao ponto de, se calhar, não gostar de tomar. Quer dizer, acho que ninguém gosta, mas ao ponto de, se calhar, muitas vezes não querer tomar os meus comprimidos, mas depois aquele peso na consciência de se não tomares pode, se calhar, piorar. Salomé, como é que ultrapassaste essa parte da medicação? Porque imagina, é importante, é mesmo importante falarmos disso, porque o que acontece muitas das vezes, como estavas a dizer, é que devido a esses efeitos secundários da medicação, nomeadamente do metotrexato, que deve ter sido o que te aconteceu a ti, os doentes, tanto jovens como adultos, deixam-se simplesmente de tomar a medicação, o que é mau para a doença, se calhar até sem falar com o médico. Como é que tu geriste isso com os teus pais ou com os teus médicos? Como é que fizeste? Então, no início eu tomava os comprimidos, o metrotexato, Uhum. e eu no início não sentia muito, mas depois comecei a sentir um pouco mais esses efeitos secundários, e então comecei a comer, entre aspas, depois de tomar esses comprimidos, ou seja, tomava os comprimidos e depois sempre comia alguma coisa. Só começou a ser algo tão habitual que já nem a comida me fazia passar esses efeitos secundários.
Então eu falei com a médica, porque ainda era muito pequena, então era mesmo necessário, e a médica receitou umas injeções. No início as injeções correram muito bem, mas depois também começou a haver muitos efeitos secundários, até mesmo com. Depois de se tomar a injeção, tem de se passar um pano de álcool Uhum. na cicatriz, digamos assim, e esse cheiro já me fazia também um incómodo muito grande, então já começava a ser muito enjoativo. E depois também fazia isso de ou tomar uma bolacha, ou comer uma bolacha, ou beber alguma coisa para passar. Mas também depois passou a ser tão regular que não me consegui habituar a isso, e mais tarde falei com a médica também sobre isso, e e ela receitou-me outra vez os comprimidos, porque descobri que afinal, quando era mais nova, os comprimidos podiam ser muito fortes para mim, então por isso é que eu não me habituei, mas calhar nesta idade já me consegui habituar. E foi o que aconteceu um pouco no início, depois a meio do caminho comecei a, se calhar, posso dizer, parar de tomar de vez em quando, não foi muito regular, porque já o psicológico já estava afetado. Mas depois descobri que podia ir parando, como por exemplo tomar um comprimido ao pequeno almoço, depois outro ao almoço, depois outro ao jantar, o que também me ajudava a não ser tudo junto e não mexer muito com o meu psicológico. E isso tem-me ajudado muito até agora. Isso é o mais importante, é chegarmos a um ponto em que tentamos ultrapassar e tu já percebi que já tentaste várias técnicas, várias formas e portanto isso é bom, acho que é importante não desistir porque há de haver sempre solução para alguma coisa, mas realmente deixar de tomar a medicação sem avisar ninguém, principalmente, nunca é. Só aqui uma pergunta, Salomé. Explicaram-te o porquê aquilo do paninho, que aquilo não é um pano, aquilo nos injetáveis vinha com uma coisa com. Aquilo acho que era. tétano. Explicaram-te o porquê de ser depois? É porque eu sei pelas experiências anteriores que é antes, para desinfetar a barriga, para tirar os micro-organismos. Mas. Eu, sinceramente, se calhar até nem me recordo bem se era antes ou era depois. Só sei que isso. Eu acho que era, agora pensando bem, eu acho que era antes, para Ok. preparar para a injeção. Mas pronto, ao depois passar esse, eu digo paninho, mas eu não sei bem o nome, Sim, sim. antes da injeção, depois já não me dava forças para conseguir tomar a injeção a seguir. Aquele cheiro é horrível. Eu entendo, compreendo completamente, porque eu também agoniava-me com aquele cheiro. Aquele cheiro é muito mau, é muito forte. Até agora, nos estágios, quando eu sinto aquele cheiro, eu tenho assim que ganhar forças do outro mundo para não me agoniar à frente de orientadoras e de quem eu estou a cuidar. Por isso é terrível. Mas pronto, não ponham esse álcool, pronto, aquilo tem álcool, não ponham depois de injeção porque senão vai arder. É só uma questãozinha. E os maiores desafios que enfrentam por causa da artrite, conseguem dizer? Sim. Eu acho que os meus maiores desafios são aceitar melhor a medicação, que é sempre um bocadinho difícil porque há sempre ali uns sobe e desces, e lidar com as crises, que são coisas que acontecem muito de repente e que mexem muito com o psicológico, e o psicológico é um bocadinho mau. Diana, mas eu, por acaso tinha essa pergunta para te fazer já antes, que é como é que tu tens alguma dica, como é que tu ultrapassas essas crises às vezes? Claro que pronto, já sabemos que provavelmente recorres à medicação extra, mas em termos psicológicos, porque acho que também nos afeta muito e às vezes também vem daí o resto da força, como é que tu tentas gerir isso? Eu sempre que tenho alguma crise, eu tento sempre dizer a mim mesma que o quanto eu mais me esforçar para que melhore, mais vai ser rápido de passar e que vai sempre passar, de alguma forma vai sempre passar. Pode ser difícil o caminho, mas vai sempre passar. Por isso eu tento sempre estar assim positiva, mesmo que tenha alguns momentos maus. É preciso haver momentos maus para aprendermos com as situações, por isso.
Acho que é importante cada passo que damos quando estamos numa crise. E tu, Salomé, que desafios é que. Se calhar, pronto, medicação, percebemos que foi um Exato. desafio desde sempre. Exato. E não posso dizer se calhar as crises, porque eu não tenho muitas, mas se calhar o medo de mais tarde as vir a ter, porque pronto, por eu não ainda, felizmente, não ter passado muitas, se calhar ainda não sei como lidar com essa situação. Então, quando chegar, se chegar o momento, se calhar não estar preparada para conseguir lidar com isso, se calhar esse é o meu Uhum. receio, sim. E já que tu, pelo que me disseste, também fizeste crises do BAIT, tens algum sentimento extra relativamente a essa parte particular das nossas doenças? Ou é uma coisa que não te aflige, que não pensas assim muito? Sinceramente, eu agora a minha veia está em remissão, Uhum, então uhum. não penso Ok. muito nisso. Mas antigamente eu se calhar pensava se piorasse ou se pronto, já não conseguisse aqueles momentos sempre de se acontecer alguma coisa e depois já pronto, não haver nada para fazer. E se calhar hoje, se eu pensar nisso, se calhar veio ter deixado de estar em remissão e voltar. Se calhar pode ser este um dos meus maiores medos, mas não, acho que não me aflige muito. Até porque eu gosto de usar óculos e acho que fico mais bonita com eles, então. Isso é bom, isso é muito bom. Olha, fixe. Se calhar tinha mais uma pergunta para as duas, que é relativamente aos pais. O que é que será que vocês me podem dizer? O que é que vocês acham que se há algum comportamento dos vossos pais que mexa mais com vocês ou que vos deixe mais desconfortáveis ou confortáveis? O que é que, da vossa relação entre a doença, vocês e os vossos pais, o que é que vocês me podem dizer? Eu acho que em relação aos meus pais, e eu acho que também em todos os pais no geral, eu acho que eles se sentem, quando sabem que nós temos alguma crise ou quando nós estamos mal na doença, quer seja no leite ou nas articulações, eu acho que eles sentem mais à flor da pele, porque como nós somos os filhos dele, eles ficam mais preocupados. Nós claramente ficamos sempre mais positivos, porque sabemos que vamos conseguir isso. Mas os nossos pais ficam sempre um bocadinho nervosos e tentam e levam a situação um bocadinho mais assim num sentido mais assustador. E tu, Salomé, tens a mesma opinião aqui que a Ah, Diana? Tens a mesma sim, sensação que ela? sim, acho que pronto, são os pais, não é? E os pais ficam sempre felizes quando acontece alguma coisa com os filhos. Então acho que eles são. Eles podem ficar muito ansiosos, mas eles conseguem. Eu acho que, pelo menos na crise que eu tive, os meus pais conseguiram sempre ultrapassar essa ansiedade e tentar transformar essa ansiedade em. Agora está-me a faltar a palavra, mas em Suporte? formas de melhorar essa crise. Ou seja, não se concentraram na crise, mas concentraram-se em ajudar para que isso melhorasse. E então valorizo muito isso neles, a preocupação deles também, e acho que é sempre uma aflição para os pais, mas acho que eles conseguem sempre ultrapassar porque também acreditam, como nós, que têm sempre um ponto de vista positivo de que vai sempre melhorar, e é graças a esse ponto de vista positivo que nós hoje também o temos, eu acho. Eu tenho mais uma questão para ti, Salomé, que agora veio-me à cabeça. Uhum. É, hum, pronto, a Diana é a tua prima e vocês acabam sempre por saber se uma tem crises ou não. E como a Diana tem mais crises que tu tiveste, como é que tu te sentes ao saber que a Diana está com uma crise? E como é que os teus pais lidam também com isso? Para sabermos a parte da família. Como é que os meus pais se sentem ao saber que a Diana está a passar por uma crise? Sim, e tu? Ok. Eu sinto-me um pouco mal, porque, pronto,
eu posso dizer que eu e a prima juntas somos caóticas, então sinto-me sempre um pouco assim nervosa por achar que se calhar pode ser um pouco pior para ela. E também, mas tento sempre passar o meu pensamento de positividade e força e sempre ficar a pensar no positivo para que as coisas melhorem. Os meus pais, a minha mãe é sempre a primeira a saber, então ela fica sempre mais ansiosa do que toda a gente. E o meu pai também tenta sempre pensar, eles tentam sempre pensar positivo e também fazem com que, porque ao saber que a minha prima está a passar por essas dificuldades, também faz-me pensar se eu um dia passar por dificuldades, e os meus pais também tentam me ajudar nesse caso. Então toda a família fica sempre um pouco ansiosa, mas tenta sempre pensar positivo e a Diana também, acredito. E pronto, depois corre sempre tudo bem e ficamos sempre felizes, né? Queres fazer tu, Cláudia? Última pergunta? Eu acho que já esgotei. Ah, pera, também estou a ver agora aqui os nossos apontamentos. Ahm, o que é que vocês, agora como novos membros deste podcast super incrível, o que é que vocês esperam alcançar a compartilhar as vossas histórias? Quais são os vossos objetivos pessoais, na realidade, com estas partilhas? O meu objetivo pessoal é ajudar as pessoas que não têm a nossa doença a entenderem melhor como é que ela é e como é que é ter essa doença, e também ajudar as pessoas que já têm essa doença ou que acabaram de descobrir que têm essa doença ou acabaram de ser diagnosticados, a saber como ultrapassar os seus medos e compreender como os ultrapassar. Eh, eu quero passar, digamos assim, um alerta aos pais para estarem sempre também atentos. Acho que na primeira temporada também foi específico, mas os pais estarem sempre atentos ao que os filhos sentem e as ansiedades que eles possam ter para que não corram os riscos, e também ajudar os adolescentes agora, porque a fase da adolescência é sempre pior, e ainda mais quando se tem uma doença destas, se calhar, pode ser muito difícil de lidar com tudo ao mesmo tempo. Então, também ajudar no que eles precisarem e no que eles possam sentir, tanto em medicação como na doença também. Obrigada pelas partilhas das duas, foi mesmo muito bom ter-vos aqui e Sim. vai ser muito bom ter-vos aqui durante estas temporadas, esperemos nós que sejam mais. Ahm, Queres Sim. finalizar? Sim, quero dizer que realmente acho que fizemos duas boas aquisições aqui para o podcast, Bruno. Acho que está aprovadíssimo, e como a Salomé disse, as primas são caóticas. Não sei se não vamos ter que fazer outro podcast para isto. Portanto, acho que demos aqui uma boa perspectiva dos próximos episódios. E por mim, olhem, até à próxima. Fiquem bem. Adeus. Obrigada. Deus, Tchau. Tchau. tchau.